Em relação à alimentação, Dr. Tiago, também não, é algo que se calhar acaba por ficar um bocadinho negligenciado devido aos tempos que têm, devido às condições que têm, não podem cozinhar. Quais são as estratégias, os conselhos que pode dar a esse nível, cuidados a ter com a alimentação, como motorista? Assim, é relativamente recente, digamos, esta área e nós temos de trabalhar sempre em duas frentes, que é a prevenção e a parte ativa, digamos antes assim, de curar alguma coisa. A nível de prevenção, eu acho que é a base e é o mais importante, porque estamos a falar de uma área que, eventualmente, é a base da nossa saúde. A alimentação é tudo. Mas também estamos a falar de um público-alvo que tem uma vida completamente desorganizada, quer a nível de horários, quer a nível de, digamos, atividade. Estamos a falar de motoristas que estão sentados 9 horas e deitados outras 9 ou 11. E o pouco tempo que eles têm, praticamente estão sentados. E isso vai trazer não só a vontade de, neste caso, negligenciar automaticamente a sua alimentação, como também a fase de stress, o facto de estarem longe, o facto de também não terem uma disponibilidade, porque um caminhão não é uma casa. E eu acho que o principal ponto e a principal frente que nós devemos, digamos, inserir e trabalhar mais seria a prevenção. E eu acho que isso passa muito por dar noções ao motorista de que não precisamos de ser completamente regulados em casos normais. Neste caso, é muito complicado eu estar a dar, por exemplo, um motorista, tu tens de fazer refeição A, B, C. Não tenho paciência para isso, nem a vida permite isso. Mas explicar-lhes como é que funciona uma alimentação padrão, mais saudável, inserido dentro do mundo deles, dentro do mundo do caminhão e, de certa forma, facilitar e jogar com o psicológico, eu acho que é a estratégia mais inteligente a fazer. Não é fácil, estamos a falar de uma questão que envolve muito a vontade e, tendo em conta que estamos a falar de uma vida completamente solitária, a vontade nem sempre lá está, mas tem a ver com a consciencialização e educação do próprio motorista e, de certa forma, descomplicar aquilo que muitas vezes parece complicado. Eu acho que a prevenção vem muito por aí, vem pela educação. E falta, e é uma questão, a meu ponto de vista, problemático, não só a curto como a longo prazo, mas vai muito dentro dessa área. O motorista perceber e colocá-lo no mundo em que ele está, as condições que tem, o acesso que tem, e o meu papel na área da nutrição não é dizer-lhe tu tens de fazer isto, isto e isto, mas sim tens a possibilidade de fazer isto, isto e isto. E tendo em conta que estamos a falar de alimentação, também é interessante abordar, e eu acho que é assim que nós devemos pensar, não só a nível nutricional e alimentar, mas também fatores económicos e prático. Porque estamos a falar de um público-alvo, mais uma vez, que não tem paciência. Eles estão preocupados a que horas vão arrancar no dia seguinte, se vão trocar de reboque ou não, ou se vão dormir 9 ou 11, ou independentemente do horário que vão dormir. Então tem muito a ver com a questão também psicológica, e se eles, a priori, souberem as bases, que parte neste caso da minha função, do que eles podem fazer, o que é que são escolhas mais saudáveis, sem ter de andar a inventar, eu acho que conseguimos construir uma boa base, uma boa rampa de lançamento para, digamos, médio e longo prazo, as escolhas dos próprios motoristas serem melhores. E claro, como estavam a falar, aliado a uma prática de exercício físico, sabemos muito bem as condições em que são, mas também acho que é uma questão que não podemos olhar só ao dia, às 24 horas, mas sim à semana, e trabalhar também em casa, acho que lhes vai trazer vantagens. E a educação, não só para dentro do caminhão, como também para fora, porque eles têm vida e a vida deles também passa em casa, e eu acho que o trabalho de casa, se for bem feito, facilita a vida da alimentação no caminhão. Mas quando diz isso, o trabalho de casa, é também eles próprios prepararem as refeições, aquilo que vão, por exemplo, estão 10 dias fora, Exato. Conseguirem definir mais ou menos o que é que vão comer? Sim, é assim, nós temos aqui vários tipos de pensamento. Isso depende, e varia de motorista para motorista, de pessoa para pessoa. Agora, nós tanto temos motoristas que se calhar dependem de uma área de serviço ou das compras rápidas, como também temos motoristas que têm tempo em casa, preparam as refeições e preparam a viagem, e a sua base alimentar vai de encontro àquilo que eles preparam. E não tenhamos dúvidas que é completamente muito mais vantajoso e saudável quando temos um bom trabalho de casa, as refeições preparadas em casa, com todo o cuidado, e tendo eles noção daquilo que é um caminhão e da forma como eles podem armazenar e o tipo de alimentos que podem armazenar,
não só vamos retirar a tendência de ir ao rápido, que se vende pela Europa fora, como também eles vão ficar mais saciados, nutricionalmente com vantagem, e torna-se muito mais fácil de regular não só eles próprios as vontades e os apetites, mas também criar-lhes uma espécie de uma rotina no mundo onde a rotina não é o normal. Eu acredito que vai muito por aí, daí eu focar muito na questão de colocá-los no mundo e perceber o que é que nós temos à nossa volta. Ok, então portanto não apresenta um plano alimentar, uma coisa fixa, mas sim o tipo de alimentos que eles podem consumir e que podem ter mais vantagens, digamos assim. Tanto A priori sim, agora depende de caso para caso. Por exemplo, se for um caso que estamos a falar de um indivíduo que precisa tratar alguma coisa, ou até uma pessoa mais disciplinada, que eu vejo que está predisposta a fazer algo regular. Aí temos um tipo de abordagem. Plano alimentar, normal, já estamos a falar de, digamos, algo mais específico. Agora, acredito que não seja a realidade da grande maioria, ou seja, temos de trabalhar muito pelo fator recomendação. Temos o plano, mas não vou dizer é isto, 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 isto. Não. As suas condições são estas. Então, por exemplo, numa hora de almoço, dou-lhe uma panóplia de possibilidades, não só a nível do alimento em si, mas a forma como ele pode confeccionar, como é que ele pode trazer, se surgir algum problema, estar logo ali na frente para explicar. Ok, o caminhão funciona assim, os horários funcionam assim, então existe esta possibilidade. E trabalhar muito um bocado a mente do próprio motorista, não é? Porque, a priori, a paciência e o cansaço são coisas que estão sempre presentes, neste caso a paciência não tanta, e depois de estar 9 horas, 10 horas, 11 horas a conduzir, só o simples facto de sair para comer ou cozinhar, não é toda a gente que está predisposta a isso. Exatamente, claro. Pronto, lá está. Esta questão do autocuidado, que muitas das vezes pode-se pensar que autocuidado é ser egoísta, mas não, é necessário todos nós termos algum autocuidado connosco. Passa muito por esta questão física, o cuidado com a alimentação, o fazer exercício físico, a questão psicológica, o autocuidado mental é essencial, não é? E também o autocuidado a nível social e familiar. Portanto, aqui nesta sessão estamos aqui a abordar três vertentes que são importantíssimas no autocuidado, que é a questão do corpo, a alimentação e a parte psicológica, que isto é fundamental. Nem sempre é fácil realmente eles manterem estas medidas de autocuidado, mas tendo alguma orientação, eles provavelmente irão conseguir implementar estas medidas com uma maior facilidade. Nesta questão do autocuidado, vemos que é fundamental os motoristas terem alguma orientação de um profissional, por parte da nutrição, apresentar diversos planos que se adequam mais a cada pessoa, não é? E na parte da fisioterapia, devido ao sedentarismo, devido ao stress, existem aqui uma série de complicações que podem ser tratadas individualmente. A nível do autocuidado, a nível psicológico, a nível mental, também é necessário fazer primeiro uma avaliação de cada motorista, de cada indivíduo, para perceber quais são as suas fragilidades, quais são as necessidades a nível de autocuidado, o que é que eles precisam, que estratégias é que precisam, porque temos a questão do sono, a questão do cansaço físico, a questão do cansaço emocional, o distanciamento social e familiar, que muitas das vezes muitos motoristas não sabem lidar com estas situações, e é importantíssimo definirmos aqui algumas estratégias para cada um deles, porque cada pessoa é um só e cada um necessita de estratégias diferentes, e por isso a Patinter está preocupada com este tipo de questões dos seus motoristas, e serão definidas estratégias, serão definidos programas de apoio, tanto a nível da nutrição como a nível da fisioterapia e da psicologia, para ajudar os motoristas nestas questões. Por isso estejam atentos às redes sociais, que iremos ter novidades em breve.
Obrigada pela vossa presença. Obrigada.